Salve, pessoal! Aqui é o professor André. Hoje vamos continuar a aula de banco de dados, da onde a gente parou ali, que foi na linguagem SQL. A gente aprendeu o comando insert, que é para inserir dados na tabela. Então, hoje a gente vai criar ali um banco rapidinho ali, para não perder o treinamento de criar um banco toda vez, como que se cria no desenhador ali e tal. Vou fazer isso rapidinho ali, e daí a gente vai ver hoje o comando update. O update é uma alteração num dado que já existe na tabela, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e já vou estar dentro do IB Expert, tá? Só um momentinho. Minimizar tudo que eu tenho aqui. Aí. Ocultar isso aqui também. Beleza. Então, para a gente criar um banco de dados, então, vamos lá no criar ali, que é onde tem um asterisco, né? Uns escolhem remoto, outros local, dependendo da máquina, funciona de uma maneira, se não de outra, tá? Eu vou botar o meu aqui local. Daí vou apertar aqui no abrir aqui, vou escolher uma pasta lá no C, vou criar uma pasta, eu posso fazer por aqui mesmo, ó, seleciono o C, daí aqui no branco, ó, eu dou um botão direito aqui, nova pasta, sem precisar ir lá no Windows Explorer, né? Então, hoje é 30/9/2020, vamos criar um banco ali hoje chamado 3009, não tem problema. Vou mudar um pouquinho. Vou fazer hoje um banco de dados ali de cidades e estados, tá? Que é o nosso exemplo mais simples. Então, pode ser 30/9 mesmo. Vou dar um abrir. Então, ele trouxe para mim aqui o endereço desse banco de dados, né? Que é na pasta 30/9 e o nome é 30/9. O utilizador é o sysdba e a senha é master key. Tudo minúsculo, tá? Tabela de caracteres, Win1252. Vou dar um OK aqui, e ele já vai abrir para registrar. Vou dar aqui um Firebird 2.5, e aqui embaixo mudo de russo para default. Dou registro, ele apareceu aqui embaixo, ó. Por que ele apareceu com um nome grande, professor? Que estranho, né? Não, é que é o seguinte, sabe lá o lugar que é o apelido? Vou dar aqui, ó, informações do BD, e vou mudar o apelido dele aqui para BD. Vou botar aqui 3009. Vou dar um OK. Ele agora vai atualizar aqui para mim na esquerda, ó. E aí, se eu esqueci o apelido, ele bota o endereço todo ali, tá? Por isso que a gente coloca um apelido, para ficar aqui organizadinho. Imagina se fosse o endereço C, arquivo de programas, Windows, System 32, BIM, não sei o que, aqui não, a gente não enxergaria o endereço todo, tá? Por isso que é colocado um apelido para ficar um nome pequenininho aqui, ó. Então, dou 2 cliques em cima nele, ele já abriu para mim, ó. Então, agora eu vou lá no meu desenhador, ó, ferramentas, desenhador, vou fazer 2 tabelinhas aqui rapidinho de estado e cidade aqui, só para a gente ter um vínculo entre as duas, tá? Depois a gente vai fazer alguns updates. Então, aqui está o meu desenhador, ó. A primeira coisa, eu salvo o meu projeto aqui. Já está na pasta 30/9 lá, então vou botar aqui desenho. Já está dentro da pasta mesmo, então eu sei que é o desenho daquele banco ali, né? Então, aqui eu puxo uma tabela, ó, que é o ícone table, dou 2 cliques em cima, já mudo o nome aqui, lembrando daquela nomenclatura que tem que ter, né? Então, começa com tab e sobre o assunto. Vou botar aqui tab UF, que é a unidade da federação, mas é a tabela de estado, tá? Já pulo aqui para a esquerda para o columns. Já dou 2 cliques no PK, que é para criar a chave única.
O primeiro campo da minha tabela de estado vai ser UF código. Ah, por que não botou este código? Ah, se a minha tabela fosse tab estado, até botaria este, mas como eu botei tab UF, vou botar o F código. Beleza. Teco para baixo. Agora aqui vou botar UF sigla. E vou botar o tipo char de 2, porque a sigla só tem 2, né? Então, ali no lente a gente coloca 2. Teco para baixo e vou botar também o F-nome, ou descrição, como prefiram. Vou botar o F-nome. E vou botar um char aqui de tamanho, sei lá, 40. Não vai ter estado com mais de 40. Feito isso, dou uma olhada ali em cima como é que tá tudo certinho, vou para a próxima tabela, já dou uma salvadinha ali, só Jesus salva, salvei, então pego outra tabela, clico ali, clico aqui agora, dou 2 cliques nela, venho aqui ó, na esquerda em definição, é onde tem o nome da tabela. Então começa com tab sempre e vai cidade, tab cidade, beleza. Vou em colunas, já dou 2 cliques no PK e vou para CID código. Esse código vai ser inteiro, porque é a minha chave, né? Ai, os mosquitos estão me comendo aqui. E o próximo é CID, vamos botar CID nome. Esse é o nome da cidade. Vou botar aqui que é char, tamanho eu vou botar um pouco maior, aqui vou botar de 60. Tá bom. 2 campos na cidade e 3 lá no UF. Só que eu quero puxar o F código aqui na minha tabela de cidade para mim saber de que estado é. Então, eu tenho que criar aqui, nesta tabela aqui, o estado? Não, porque eu vou criar por referência, que é para deixar a consistência entre essas duas tabelas. Ou seja, eu não posso apagar um estado que contenha cidades. E eu não posso incluir uma cidade em um estado que não existe. Então, eu pego aqui, ó, o ícone de referência, que é esse que tem a setinha junto, e eu clico na tabela onde eu quero esse campo para a tabela e arrasto até a tabela onde já existe e onde é a chave primária. Então, eu clico aqui, arrasto para lá e solto. Ele criou para mim, só que ele trouxe tab UF na frente, porque ele não tem ideia que eu já estou usando uma nomenclatura, né? Então, eu vou ali aqui, ó, embaixo e apago, deixo só o F código. Beleza, eu tenho certeza que é o código do UF. Então, beleza, já está pronto aqui, salvo mais uma vez. E agora eu posso exportar essas tabelas lá para tables, que não tem nada aqui em tabela, já está zerado. Então, agora eu posso exportar. Então, eu vou no Designer, Generate Script. Aqui eu só vou dar o Run, né? Se tiver outra coisa que eu escolho o Script Executivo e aqui eu dou o Update Existing. E já estou com ele selecionado aqui embaixo. Ó. Então, eu dou Run aqui. Se não der nenhum erro agora, no momento que eu rodar agora aqui, ó, eu marco usar ligação atual e passo no executar aqui, ó. Se ele não deu nenhum erro, ele vai dar script executado com sucesso. Se tem alguma coisa errada, como acentuação, C cedilhas, espaço no nome ali, daí ele vai berrar aqui, não vai dizer que foi com sucesso, daí você tem que rever o seu desenho. Então, fechei aqui, fechei o meu desenho, já estava salvo, e agora aqui eu tenho duas tabelas, ó, tabela de cidade e tabela de UF. Então, para relembrarmos o nosso comando insert, eu vou fazer um comando para inserir alguns estados. Então, vamos lá. Olha aqui onde que eu escrevo meus comandos SQL. É aqui nesse carinha que também tem um asterisco amarelinho, ou poderia ser no lado também, igual ele, tá? Mas eu vou no asterisquinho aqui, ó, ele vai abrir para mim um editor SQL. Ele já mostra para mim aqui que está no meu banco 3009. Então, tudo que eu vou executar aqui, ele vai executar naquele banco que está aberto ali, o 3009. Se eu tivesse com vários bancos em abertos, eu poderia escolher, né? Aqui, ó, mas no nosso caso só tem um aberto, ele já cai aquele ali certinho. Então, lembra como era lá o comando? Era assim, ó, insert into
Daí vem o nome da tabela. Qual tabela? Eu quero inserir na tabela de estado. Então, vai tab UF. E daí eu vou botar assim, ó. Eu abro um parênteses, posso até fechar já, e aqui dentro eu vou colocar os campos que eu quero gravar. Eu vou lá na minha tabela do UF, ó, dou 2 cliques nela ali, para mim dar uma olhada qual é os campos que eu tenho, ó. Então, eu tenho o F código, o F sigla e o F nome. Vou diminuir aqui para enxergar ali embaixo, ó. Então, quero gravar o UF código, underline código, quero gravar código, vírgula. O próximo campo que eu quero gravar no F sigla. Eu quero gravar também no F nome. Tá tudo certinho, conferir ali embaixo, tá. Não tem mais campo, não precisa mais vírgula, e já tem o parênteses ali. Depois vai a palavra values, que é de valores. Então, assim, ó, quais são os valores que eu quero colocar nessa lista de campos? Preciso deixar na ordem código, sigla e o F-nome? Não, eu poderia começar com o F-nome aqui. Mas, se eu começar com o F-nome aqui, os valores eu tenho que começar com o F-nome. Então, dentro aqui dos valores, eu não preciso ter uma ordem, mas eu preciso os valores colocar na mesma ordem que eu deixei. Então, eu dou continuaria ali, né? Aqui, ó, mas eu vou botar aqui para a linha de baixo para a gente visualizar melhor, ó. Então, para o F código, eu vou colocar, olha aqui, ele já me mostra que é um inteiro, ó. O F código é inteiro, então eu tenho que escrever um número. Então, é o código 1. Vou dar uma vírgula, agora ele vai me pedir a sigla, porque é na mesma sequência, ó. O F código, vírgula, sigla. Botei o F código, agora eu boto uma vírgula. Qual é a sigla? Veja bem, é do tipo char de 2. Então, eu tenho que botar entre aspas, vou botar lá RS. Fecho aspas e posso botar a próxima vírgula. E agora, por fim, ele está pedindo o nome. É char também. Então, tem que ser entre aspas e tem que ser no máximo de 40 o tamanho. Então, vou botar Rio Grande do Sul. Aceita minúsculo? Aceita, pessoal. Mas isso eu vou falar em outra aula. Por que eu faço tudo maiúsculo? Porque depois, quando eu for fazer uma pesquisa, me procura o estado que se chama Rio Grande do Sul e me vê o código, por exemplo. Mas esse me procura o Rio Grande do Sul, você vai escrever em maiúsculo ou minúsculo? Se você escrever em minúsculo, ele não vai achar, porque o banco de dados ele é case sensitive, ou seja, ele difere maiúsculas e minúsculas. Então, eu dou preferência para escrever tudo maiúsculo, porque depois a minha pesquisa, a minha busca vai ser mais facilitada. Certo? Então, olha lá. Insert into, o nome da tabela, os campos, e depois a palavra values, indicando que agora vem os valores. Daí ele bota os valores. Então, vou rodar agora aqui no execute. E ele deu aqui, ó. Foi inserido um registro em tab UF. Só que, por enquanto, ainda não tem nada em tab UF, porque eu não confirmei no verde. Então, eu tenho que confirmar para gravar a transição. Confirma sim. Confirmei. Então, aqui em dados agora, já está lá, ó, Rio Grande do Sul. Certo? Então, vou fazer outro agora aqui, ó. Vou só mudar o código aqui para 2. Vou botar aqui que é Santa Catarina. Santa Catarina. E vou dar o executar. Foi inserido um registro com sucesso e vou dar o confirmar. Se eu for lá em tab UF e for olhar, tem que dar um atualizar aqui, já está lá o Santa Catarina. Beleza, 2 estados tá bom. Agora eu quero inserir umas cidades no Rio Grande do Sul. Então, como é o comando mesmo de inserção? Insert into. Qual é o nome da tabela que eu quero inserir agora? Tab cidade. Nessa tab de cidade, eu quero inserir o CID código, quero inserir o CID nome e quero inserir o UF código, dizendo de que estado é essa cidade.
Se eu for inserir uma cidade do Rio Grande do Sul, eu vou botar para o F-código, o código 1, que foi o que eu inseri lá na tabela do F. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. O F-código, fecha o parênteses, vamos botar o values. E agora, aqui na linha de baixo, eu vou, não precisa ser na linha de baixo, pode ser lá do lado, mas eu vou botar aqui para enxergar melhor. Então, aqui é o código da cidade. Já tinha 1 e o 2, mas lá no estado, aqui na cidade, começa no 1. Olha o nome da cidade. Vamos botar, então, Passo Fundo. Aspas, vírgula. E qual é o estado? O estado do Rio Grande do Sul é o código 1. Então, vai o 1 ali, ó. Então, agora eu vou rodar aqui. Foi inserido no registro com sucesso. Confirma no verde e dá OK. Beleza. Vou para a segunda cidade. 2. Vamos botar a cidade aqui de Carazinho. E qual é o estado? Continua 1, porque é no Rio Grande do Sul. Então, gravei. Beleza. Foi inserido com sucesso. Confirmei. Gravar a transação, sim. A minha cidade 3, eu vou botar que é Chapecó. Posso botar acento? Pode. Dentro da aspa, pode botar. Chapecó. O estado é o Rio Grande do Sul? Não, é Santa Catarina. Então, vou botar o 2 ali, ó. Né? Então, vou gravar, confirmar, OK. E vou botar na minha cidade número 4, que vai se chamar... vamos botar... Vamos botar Florianópolis. Florianópolis é em Santa Catarina, então vai o código 2 ali. Vou dar o gravar, confirmar. OK. Então, se eu olhar lá agora, puxar para cá, ó, se eu olhar lá minha tabela de cidade, botar em dados, aqui na aba dados, ó, ele já tem lá Passo Fundo, Carazinho, Chapecó e Florianópolis. 2 no código 1 e 2 no código 2. Beleza? Tranquilo. Isso foi uma revisão do que a gente viu na aula passada e nas outras aulas. Criar um banco, lá na pastinha, botar usuário e senha, daí inserir dados. Poderia ser de forma manual aqui, mas a gente inseriu por comandos SQL, que é o que a gente precisa aprender. E o insert a gente já sabe como é que se faz. Joia. Então, agora eu vou abrir o Word aqui. Vou abrindo o Word aqui. Minha irmã me chamando aqui. Estou dando aula. Joia. Vou fechar aqui o WhatsApp aqui, senão a minha irmã não me larga. Beleza. Documento em branco aqui no Word. Vou ampliar bem. Vou aumentar um pouco a fonte aqui para a gente enxergar melhor. Beleza. Então, pessoal, a nossa receita de bolo, ou seja, a nossa sintaxe. O que é a sintaxe mesmo? Sintaxe é a forma que a gente escreve o comando em várias linguagens. Existe sintaxe, mas a nossa sintaxe do SQL para inserção era insert, into, daí vinha aqui, ó, vou trocar o nome aqui, ó, vou passar a cor para verde aqui, ó, o nome da tabela. Aí, dentro de parênteses, vinham os campos, separado por vírgula, e daí vinha a palavra values, e depois vinha os valores. Então, tinha lá os valores, também separados por vírgula. Na mesma ordem, né? Vou botar aqui, ó, na mesma ordem. Na mesma ordem que está os campos, tem que botar os valores. Beleza? É isso aí. Resumindo, é isso aí. Agora, hoje, a gente vai ver um comando, então, que se chama update. Olha aqui. Update. Daí eu tenho que dizer qual é o nome da tabela que eu quero fazer o update. Então, vem aqui, ó, nome
table, é o nome da tabela. E daí vai a palavra fixa set, que é setar, colocar. Depois eu vou ler o comando inteiro para vocês. E daí vem aqui um pouco diferente, ó. Daí vem o campo que eu quero. O campo que eu quero atualizar. Por exemplo, eu quero mudar o nome da cidade do código 1, que é Passo Fundo, eu quero deixar o nome da cidade Marau. Então, aqui vai o campo, e vai o igual, e vai o valor. E se eu quiser vários, eu quero alterar o nome e o estado. Eu boto vírgula e boto o campo 2, igual o valor 2. Beleza? Olha aqui. Vou escrever aqui embaixo como ficaria para alterar o nome do estado de código 1. Então, eu quero alterar o meu estado. Então, olha só, eu faria assim, ó. Vou deixar tudo em preto agora. Update, pode ser minúsculo, maiúsculo. Update. Tab. UF, que é a que eu quero mudar, né? Então, eu quero dar o update na tab UF, setando, ou seja, colocando no campo UF, sigla, o valor de PR. Fecha aspas, porque eu estou jogando para dentro de sigla, que é puxar o valor com aspas, né? Então, olha só. Eu vou deixar aqui, ó. Esse cara aqui agora vai ficar ao contrário, vai ficar verde esse. E vai ficar verde o update também. Então, olha aqui. Update é tab UF. Eu queria tentar desligar esse corretor aqui que fica sublinhado, mas tudo bem. Update é tab UF, setando o UF sigla, que é um campo que existe, para PR, vírgula. E eu quero também setar o UF nome. Eu quero deixar como Paraná. Beleza? Só que aqui nós temos um pequeno detalhe. Se eu pegar esse comando e der lá e mandar ele fazer um update na tabela do F, setando o F sigla para PR e o F nome para Paraná, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai trocar não só o Rio Grande do Sul, mas ele vai trocar todos, vejam bem, todos os registros para PR e Paraná. Eu vou mostrar para vocês. Vou dar um Ctrl C aqui, vou lá para o banco de dados, e agora vou escrever aquele comando aqui. Então, olha aqui, pessoal. A única coisa que eu tenho que é arrumar aquelas aspas lá, né? Opa! Não copiou? Vamos copiar de novo. Copiar. Agora vamos aqui, Ctrl V. Aí. Então, vamos trocar as aspas aqui, porque ele está dizendo que não é essa aspa aí, tem que ser essa aqui, ó. Então, olha aqui. Se eu der o comando, vou aumentar um pouco aqui, ó, opções, editor, vou aumentar a fonte aqui para tamanho, vou postar aqui para 20, para a gente enxergar melhor. Ok. Então, olha aqui o comando. Update a tabela UF, setando a sigla para PR e o F nome para Paraná. Ou seja, mudando o que tiver em sigla para PR e mudando o que tiver nome para Paraná. Só que olha aqui, vou mostrar o F aqui para vocês. Veja que está Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se eu der esse comando, ele vai trocar os dois. Olha aqui. Vou dar o comando. Confirmei. Depois eu altero de volta lá. Olha aqui como é que fica o tab UF. Eu vou confirmar aqui. Olha ali. Tá vendo que ele trocou os dois?
Porque eu não estou dizendo ainda ali no update qual ele deve trocar. Eu queria trocar só do Rio Grande do Sul, mas daí eu falei, troca lá na tabela do F a sigla para PR e o nome para Paraná. Foi só o que eu falei para ele. E esse foi o nosso grande erro, porque daí ele trocou de todo mundo. Então eu vou voltar aqui, ó, aqui a mão mesmo, RS. E o segundo para Santa Catarina. Vou confirmar aqui, ó, para ele voltar como ele era antes, tá? Então voltou, tá salvo já. Agora é o seguinte, eu quero que seja só o Rio Grande do Sul que troque, não todo mundo. Então, para isso, pessoal, hoje a gente vai aprender uma coisa chamada where. Where. O que é esse tal de where? Esse tal de where, vou deixar em vermelho aqui, ó, é o nosso filtro. Where significa onde, então ficaria onde, e aqui eu tenho que ter a nossa cláusula. Já vou mostrar para vocês. Lembra lá a cláusula lá de estrutura de dados? É a mesma coisa aqui. Todo where filtro precisa ter uma cláusula. Então, ficaria assim. Eu quero alterar o tab F, colocando, setando o F sigla para Paraná e o F nome para PR e o F nome para Paraná. Então, eu vou colocar depois o filtro. Where, qual é a minha cláusula? Aí eu tenho que ver. O que eu poderia identificar aqui na tab F que é só o Rio Grande do Sul? Bem, eu posso pegar o código. O código eu sei que é 1. Então, eu botaria aqui, ó, where UF, código igual a 1. Então, esse foi meu filtro, ó. Troque na tab UF, colocando no sigla PR e no F nome Paraná, filtrando ou quando o F código for igual a 1. Então, ele vai atualizar, mas somente no onde tiver o F código igual a 1. Vamos rodar? Olha só. Então, este dado aqui, ó, é a minha cláusula. Somente se o código é igual a 1. É a mesma coisa do nosso if lá, que tem uma cláusula também. A cláusula só entra ali se for verdadeira. Então, ele só vai atualizar o que eu estou mandando se aquele registro tiver isso como verdadeiro. Então, olha só, vou rodar. Ele deu aqui, ó, foi atualizado um registro na tab F. Então, eu confirmo aqui no verde. Agora eu vou lá na tab F, vou confirmar aqui para atualizar. E olha ali, ele trocou para PR Paraná, mas somente quem tinha o F código igual a 1. Beleza, entendemos. O é o filtro, o where é o filtro. Porque senão ele vai fazer esse comando em toda a tabela. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu quero passar agora a minha sigla para RS. Vou até escolher outra, para São Paulo. E o nome do meu estado, eu quero deixar São Paulo. Quando o F código for igual a 1. Isso a gente já viu. Então, se eu rodasse isso aqui, ele ia pegar lá o que está agora Paraná e ia trocar para São Paulo, somente no código 1. Só que eu posso agora usar de outra forma. Olha aqui no tab F. Como eu posso identificar que o primeiro registro é o Paraná? Eu quero trocar só o Paraná pelo São Paulo. Está vendo que a sigla é PR? Então, eu posso usar também, olha aqui, o F sigla igual a
entre aspas, né? Porque eu estou comparando um campo que é do tipo texto para PR. Então, olha aqui o meu filtro. Olha, vou ver lá de novo o F. Eu quero alterar somente para São Paulo, sigla SP, nome São Paulo, somente que tenha sigla PR, porque texto tem que ir aspas. Olha lá, quem tem a sigla PR tem mais de um? Se tivesse dois com sigla PR, ele ia alterar nos dois. Mas não, só tem um. Então eu posso dizer assim: altera o SP para São Paulo ali, quem tem a sigla PR. Tá vendo que eu usei outro campo aqui para fazer a minha cláusula? É a mesma coisa, eu posso usar qual campo eu quiser. Então, vou dar o rodar, foi atualizado no registro com sucesso, vou dar o confirmar, vou olhar lá em tab web, vou dar o atualizar aqui. Olha lá, ó, ele trocou para São Paulo somente quem tinha o código 1. Eu posso alterar usando o nome? Pode. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Vou passar de volta para RS, para que é o do Acre, a C, fica mais curto de escrever aqui, ó, Acre. Eu quero passar para Acre, quem tiver o F nome, agora eu vou usar, ó, igual quem? São Paulo. Então, ele vai trocar quem tiver o nome, que eu botei no filtro agora o nome, com São Paulo, ele vai trocar para Acre. Então, vou rodar. Foi alterado com sucesso, confirmei. Vou olhar lá o F, vou atualizar. Olha lá, ele trocou para Acre. Então, o que eu queria dizer para vocês? Todo update, a não ser que você quer que seja em toda a tabela, você quer alterar em toda a tabela, daí você não precisa usar o where. Mas você quer alterar um registro, lembrando que um registro é uma linha ali, né? Eu quero alterar um registro específico. Eu quero dizer que é somente quem tem nome São Paulo, ou quem tem o código 1, ou quem tem a sigla. Então, eu quero alterar, então eu tenho que usar, depois do update, dizer qual tabela é, dizendo 7, dizendo qual é a sigla, qual é o campo que eu quero alterar, qual é o valor, qual é o campo, qual é o valor. Eu tenho que pôr um where, que é o nosso filtro, senão ele faz em toda a tabela. Então, lembrando lá, as cidades, Passo Fundo e Carazinho estão no código 1. Agora, o nosso código 1 é Acre. Eu vou passar de volta para Rio Grande do Sul, para termos uma consistência aqui. Rio Grande do Sul. E vou dizer quem tinha o nome de Acre. Então, ele vai pegar o Acre e vai passar para Rio Grande do Sul. Confirmei. Vou lá ver meu F. Confirmei. Ok. Está lá Rio Grande do Sul. Beleza. Entendemos que para atualizar um registro, alterar, né? O update em inglês é alterar. Então, alterando uma tabela, mudando seus valores, eu uso dessa maneira. Ou seja, dessa sintaxe aqui. Beleza? Agora eu vou alterar, então, uma cidade. Eu quero alterar a cidade que é código número 1. Eu quero botar que o nome dela é Marau. Então, olha só. Update. E eu quero alterar a tab cidade. Quem que eu quero alterar? Qual campo eu quero alterar? 7. Eu quero alterar o CID nome. Só o CID nome eu quero deixar Marau. Fecha aspas. Se eu der esse comando assim, ele vai alterar todos os nomes para Marau, porque eu não botei o where. Então, eu quero botar... Não, eu quero mudar só quem é Passo Fundo para Marau. Então, eu vou botar o where.
e vou dizer, o código do Passo Fundo é 1, então eu posso usar o código. Então, CID código igual a 1. Estou usando o filtro pelo código. Então, se de código for 1, ele vai trocar para Amaral. Então, vamos dar o play ali, o executar o processo. Confirmei, sim. Olha lá, tab cidade, vou dar um atualizar aqui. Ele trocou o Passo Fundo por Marau. Agora, olha só, pessoal. Está vendo que o código do estado tem duas cidades com o código do estado, que é UF código igual a 1? Então, olha o que eu quero fazer. Eu quero dar um update na tabela de cidade, setando, colocando no CID nome. Olha aqui. O próprio nome, CID nome, que é o nome que já tem. Então, ele vai pegar aquele nome que já tem, ó. Eu quero gravar para dentro do nome. O nome que já tem. Agora, eu vou dar 2 pipe aqui, ó. Que é esse símbolo aqui, ó. Uns chamam de pica. Parece engraçado, mas antigamente chamava de pica. É o pipe, tá? Esse pipe é o que une dois campos para mim concatenar. Lembra lá que a gente faz a concatenação de dois textos? Então, eu vou concatenar o nome que já tem, vou botar entre aspas aqui um tracinho, e vou botar aqui, pipe de novo, RS. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o nome que já tem e deixar o nome que já tem mais um tracinho e mais o RS. Então, olha aqui. Aqui onde diz Marau, eu quero deixar Marau-RS. Certo? E o carazinho, eu quero deixar o carazinho-RS. Eu quero fazer, então, esse processo where quando o UF código, que é o código do estado, for 1. O que ele vai fazer? Ele vai trocar em todo mundo, ele vai pegar o nome que já tem, mais o RS aqui, quando o código for 1. Qual o código? O código do estado. Então, se eu olhar antes aqui, ó, eu tenho duas cidades com o código 1. Eu mandei ele trocar, botar o RS depois do nome, quem for código 1. Então, ele vai ter que fazer no Marau e no Carazinho, certo? Então, olha lá. Isso aqui é o pipe, eu botei 2 pipe para ele, seria a mesma coisa que se eu fizesse lá no Delphi, né, mais, mas aqui não dá para fazer mais, então tem que botar pipe. Essa é a regra. Então, olha aqui, eu quero o próprio nome, mais o tracinho, mais o RS. Quando o F código igual a 1. Então, vou rodar agora. Ó, Arithmetic Overflow. Já entendi. Já entendi aqui. Vamos ver. Ele está dizendo o seguinte, ó, que está muito grande esse texto para colocar na cidade. Vamos botar aqui, então, um trim. Já depois mostro para vocês o que é a função trim. Lembra que eu expliquei que são funções para vocês? O trim é para tirar espaços em brancos. O seed nome, olha aqui, ó. Quando ele gravou aqui no seed nome, ele encheu de espaços todo esse lugar aqui, eu acho. Daí o que acontece? Quando eu estou me referindo ao próprio nome, ele já está vindo com o tamanho máximo. Daí eu estou tentando botar mais 3 letras. Então, o trim, ele é uma função que eu mando lá para o trim e ele me retorna aqui sem espaços. E daí vai funcionar. Vamos ver. Ó, foram atualizados 2 registros. Não se preocupa muito com esse trim aqui, essas coisas. Eu quero que vocês entendam o where. Então, ele, ó, atualizou 2 registros, porque 2 tinham o F-código igual a 1. Então, vamos ver lá como é que ficou. Confirmar.
Ó, ele deixou Marau-RS e Carazinho-RS. Ele fez a alteração que eu mandei ele fazer no where o fcode igual a 1. Certo? Beleza. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que o update, além dele poder alterar um campo ou vários campos separados por vírgula, eu posso ainda filtrar somente no filtro tal, somente na cláusula que eu quero, que é o meu filtro. Aqui eu usei, por exemplo, o código do estado igual a 1. Assim funciona, então, meu update, tá? O update funciona assim. Beleza, já entendemos o update, professor. Então, hoje, a gente vai ver agora um outro comando, que é bem facinho, e também usa a cláusula e o where, que é o delete, ou delete. Delete, agora vem assim, ó, delete, vem a palavra from, que é from, vindo de qual tabela? Delete from, daí vem a tab nome, que é o nome table, nome da tabela, né? Então, esse delete from aqui eu vou deixar em verde, para separar aqui para vocês. Então, ó, delete from, o nome da tabela, e depois, fácil, o where cláusula. Porque o delete, ele apaga o registro inteiro. É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, vou apagar uma cidade aqui, ó, vou apagar Florianópolis. Eu seleciono ela e aperto menos, que é o delete, ó, delete. Apaguei. Foi para o espaço. Não, eu tenho que confirmar na gravação. Confirmei na gravação. Mas vejo que ele apagou a linha inteira. Então, o meu comando não vai campos. O meu comando delete não tem campos. Lembra que o insert tem os campos e o update também tem os campos. O insert, tu tem que colocar o campo e o valor. No update, tu tem que colocar o campo, o valor. Campo, valor. E no delete, não. O delete é somente delete da tabela tal, quando a cláusula. Então, como a gente pode fazer? Olha aqui. Eu quero apagar a cidade que tem o código 2, por exemplo. Eu vou apagar o Carazinho. Então, lá eu vou botar assim, ó. Select não. Delete, from, o nome da tabela, tab cidade. Se eu der só até aqui, sem o where, ele vai apagar todo mundo que tem dentro da cidade. Imagina você pegar lá um cadastro de cliente, por exemplo, que tem 5.000 clientes, e você quer apagar somente o que tem o código 2. E sem querer, você não bota o where, somente dá esse comando aí. Ele vai apagar todo mundo, certo? Então, você tem a chance de retornar no rollback aqui, que é o anula a transação. Agora, se você confirmar, ele apagou mesmo. E daí você foi demitido dessa empresa, né? Porque é um comando, imagina 5.000 clientes e você apagar tudo, tá morto, né? Imagina o caos. Então, o delete também vem acompanhado do where, ó. O where, se de código, qual era lá o carazinho? Era o 2, né? Então, agora sim, ó. Apague da tabela cidade quando o se de código for igual a 2. Então, olha lá, ó. Quando for o 2, ele vai apagar, ó. Então, vou dar aqui o comando. Deu ali, ó, foram apagados uns registros, confirmei, ok. Agora eu olho lá em tab cidade, vou dar um atualizar aqui. O 2 não existe mais. Então, morreu. Agora, olha aqui. Eu vou inserir mais um, vou inserir por aqui mesmo, ó, a cidade número 4. Vou botar aqui é Camboriú. Sem acento mesmo. E é do estado 2, tá?
Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, digamos que eu tenho 2 cidades no estado do Santa Catarina. Eu quero apagar da tab cidade quando o UF, quando o UF for 2. Então, olha lá. Ele vai apagar quando o UF for 2. Então, ele vai ver que tem o UF2 aqui, tem o UF2 aqui. Então, ele vai apagar todo mundo de Santa Catarina. Então, eu posso fazer isso, ó. Delete from tab cidade quando o UF igual a 2. Rodei e ele deu ali, ó, 2 registros foram apagados. Daí eu confirmo aqui. E olho lá, atualizo, né? E ele apagou todo mundo do estado 2. Então, esse é o comando de apagar registros, que é o delete. E ele também é acompanhado do where. É importante o where. Olha aqui de tamanho de importante que ele é, ó. Certo? Delete, update, sempre com where e mais a cláusula, senão ele vai fazer o comando em toda a tabela, vai dar ruim para todo mundo. Então, todo comando delete e update são acompanhados do where. Beleza? Essa foi a nossa aula até agora. E hoje era isso, pessoal. Certo? Deem uma olhada no manual, porque lá tem os updates e os deletes, e os inserts também. Certo? Essa semana não, hoje não tem tema de casa. Apenas vocês revejam o vídeo. Vou parar agora o compartilhamento. E apenas revejam o vídeo para captar melhor aí o update e o delete. Certo? Foram 2 comandos hoje. E na aula que vem a gente vai ver o select. O select é seleção. Por exemplo, eu quero fazer uma consulta de todas as cidades que sejam do Paraná. Você vai fazer um select e também vai usar um where. Where, código 2, lá o F, código 2. Então, o select também. Só que a gente vai aprender um select que ele vai pegar em mais de uma tabela. Para isso, ele vai usar um join. Um join, J-O-I-N, um join, que é a união, join é união, entre 2 tabelas, e ele vai me dar um resultado. Então, eu posso consultar ali, me veja todas as cidades e me veja o nome da cidade e o nome do estado na mesma consulta. Então, ele vai me trazer lá, Passo Fundo RS, vai trazer o nome da cidade e o nome do estado, que estão em tabelas diferentes. Então, isso é o join. Certo? Hoje era isso. E até mais, pessoal. Qualquer coisa, vão pedindo ali no WhatsApp. Valeu. Vou dar mais uma lixada lá nas minhas janelas. E depois, banho e cama. Feito!